Como é que foi a sua infância? Bom, agora nós vamos conhecer a verdadeira infância. No programa de hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a infância, porque a infância é uma parte muito boa das nossas vidas. Só que hoje nós vamos conhecer a infância em pessoa. Nós estamos aqui com a irmã Infância. Tudo bom, querida? Irmã Infância. O nome dela é Infância mesmo. Como é que a gente quer conhecer um pouquinho mais da infância? Então nada melhor do que começando com a sua infância. Como é que foi sua infância? Você é de Joinville mesmo? Sua família é daqui? Nós somos de Joinville, mas a minha infância mesmo eu passei no Balneário Barra do Sul. Então foi muito bom. Nós fomos para lá, né, com meu pai, com minha mãe. Nós somos em 10 irmãos. 10 irmãos? E eu sou a quinta, né? Então a gente foi para lá, foi uma fase muito boa. Eu estudei o primário todo lá. E o meu pai foi pescador, então a gente foi mesmo assim do peixe, camarão. Então, para mim, a minha infância foi ótima, Ruth. Que delícia! Muito boa. Pescava, nadava. Sim, muito banho na praia, né? Tomamos. E vocês, a família toda servia Jesus já desde que você era pequenininha? Meu pai teve verdadeiramente o encontro com Jesus quando eu tinha 11 anos. Meu pai sempre foi muito religioso, temente a Deus. Eu acho que ele só teve um chamado para mais perto, né? Então, para nós foi muito maravilhoso, né? Esse encontro que o meu pai teve com Jesus, que dentro de uma semana ele deixou de fumar, né? Foi muito bacana para o meu pai, né? Hoje ele está com 84 anos, servindo ao Senhor. Que legal. E para nós é gratificante ter ele assim como coluna, né? Sim. Como ele é uma bênção na nossa vida. E você também teve com 11 anos já um encontro com Deus? Não, eu fui ter verdadeiramente um encontro com Jesus mesmo, foi em 94. E antes disso, daí você casou, você estudou, o que você... Sim, eu casei, eu sempre trabalhei no comércio, né? Fui uma boa vendedora e... O que você vendia tudo? Eu trabalhava numa loja chamada Jerusalém, né? Ali na Avenida Getúlio Vargas. Então, ali trabalhei muito Vendia tempo. Tecido, isso, é. E casei, né? E tenho 4 filhos homens, que são uma benção. Então, em 94, mais ou menos ali, eu tive verdadeiramente um encontro com o Senhor. E como é que foi isso? Você estava andando na rua e ouviu uma voz, ou você... Não, eu passei um momento difícil no meu casamento, né? Sim. E todas as portas que você bate, parece que estão fechadas. E parece que você deixa Jesus para a última porta. E Ele é tão maravilhoso, tão misericordioso, que você deixando Ele por último. Mesmo assim, Ele abre os braços. Por isso que na cruz do Calvário Ele estava de braços abertos. Ele abre os braços e te aceita. E daí se fecha ali com Mateus 11, 28. Né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu senti um alívio muito grande quando eu fechei a porta do meu quarto e clamei ao Senhor com toda a minha alma. Eu estava com meus 4 filhos pequenos e eu fiquei com muito medo de perder eles para o mundo. Perder para a droga, né? Era uma fase difícil da minha vida que eu estava enfrentando. E eu louvo ao Senhor, porque o Senhor me guardou meus filhos. Hoje já é 2 casados, né? E 2 solteiros. Tenho umas noras abençoadas, uns netos abençoados. E eu continuo fazendo a obra do Senhor, né? Tem dia que eu nem paro em casa, né? Mas isso falando em obra do Senhor, hoje a gente conhecendo a senhora, nossa, você está sempre ajudando mendigos, ajudando pessoas, visitando, centro de recuperação, televisão. Como é que você teve essa conversa com Jesus no teu quarto, né? Aí você começou a ir na igreja e logo já Jesus te chamou, você sentiu um desejo de fazer a obra? Como é que isso aconteceu? Na verdade, eu tenho um filho chamado Fábio. Ele nunca teve problema nem com álcool, nem com droga, é um filho abençoado. Mas ele conheceu as meninas do pastor Bispo, a Adriana e a Andrísia. E elas falaram desse trabalho que o pai fazia na praça, naquela época era na Praça da Bandeira, e ele começou a ir frequentar o culto na praça. Então ele chegava em casa e falava para mim, mãe, vamos lá. Mas eu tinha muita vergonha desse trabalho, sabe? Olha só, né? Que vergonha? Eu tinha, assim? sei lá, eu se tivesse um culto eu passava por longe. Ah, de cultos públicos, assim? Isso, bem isso, né? E olha como o Senhor é bom. Ele não olha para esse lado da ignorância nossa, né? E eu dizia, não, meu filho, culto na praça, mas não me fala. Eu posso em outro, mas
Todo mundo vai me ver ali. Todo mundo vai ali, e foi bem interessante. E foi para esse trabalho que o Senhor me chamou. Olha só. E eu fui um dia, a pedido dele, né? Cheguei lá, estava o pastor Bispo, que eu conhecia só por nome, e o saudoso pastor Pedro Paulo, o irmão Gilmar Quina, estava lá fazendo aquele culto maravilhoso, e estava Jair Pires cantando nesse dia. E quando eu cheguei lá, a glória do Senhor me envolveu, e eu fui assim, surpreendida pelo poder de Deus. E ali eu vi que o Senhor estava me chamando para esse trabalho. Olha. Eles fizeram o convite, e no outro dia, Rutinha, eu já comecei a trabalhar com o pastor Bispo. E o que exatamente que você fazia? Vocês iam de casa em casa, evangelizar? O que vocês faziam? O pastor Bispo, na época, tinha um ônibus, que a gente colocou o nome no ônibus, né, de Trovão, porque ele era especial para nós. E no outro dia seguinte, na praça, já o pastor disse: irmã Infância, quer sair evangelizar com a gente? Eu disse: sim, pastor. Ele disse: ó, amanhã vou estar na sua casa, vou buzinar 3 vezes. Eu disse: pastor, não precisa, porque eu estarei pronta, esperando. Porque a chamada eu senti na hora, foi muito lindo. E no outro dia a gente começou. A gente ia para o litoral, e a gente, lá, determinado local, ele parava o trovão, a gente descia, fazia uma oração, todos com folhetinho na mão, o pastor Bispo junto, sua esposa, a irmã Marlene, e nós saíamos em casa, levar a palavra do Senhor, evangelizando e falando do amor de Cristo. Que lindo! E frutos, vocês viram muitos frutos, assim, pessoas que realmente mudaram a vida e hoje estão servindo o Senhor? Com certeza, porque a semente foi semeada, né? E é gratificante porque depois de um tempo a gente volta nesse litoral e lá tem alguém já. Olha falando só. de Jesus, já é diácono, ou é missionário, Daqueles ou é que vocês bateram na porta. daqueles que a gente Olha, semeou. tremendo. A gente pensa que, né, o trabalho é em vão, mas sempre onde a semente é semeada, Deus que rega e cresce. Né? Glórias a Que Deus, tremendo. o fruto está lá, né? E milagres, sinais, curas, vocês viram também? Ah, muitos. E até certa ocasião a gente entrou numa casa, tinha uma menina prisioneira, né? Para a sociedade, para a medicina, é loucura, né? E a gente chegou ali e a gente falava só de longe, porque a mãe falava: não, a gente não pode entrar, ela é agressiva. E aquilo condoeu na nossa alma, porque a mãe falava: a minha filha era uma filha bonita e hoje ela está imunda, está o cabelo muito crescido e as unhas grandes, e a gente não consegue entrar. E nós começamos a louvar o Senhor na cozinha da casa da mãe dela. E ela de lá, ela ficou quietinha ouvindo, e nós lemos a palavra do Senhor e fizemos a oração, e no final a mãe pôde abrir aquele portão, porque era uma grade mesmo, e a gente pôde ver a moça. Para honra e glória do Senhor, ela foi liberta. A mãe depois pôde dar banho nela, cortar o cabelo dela, fez uma limpeza geral, porque ali nós ficamos 3 dias nesse local. Olha só. E a gente pôde ver a menina, como a Bíblia diz, na sua mente, uma mente tranquilizada pelo poder, pela glória do Senhor e pelo louvor, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Então isso é muito gratificante para você que evangeliza. E aí a irmã perdeu a vergonha de fazer culto na praça? Com certeza. Atualmente agora a gente faz culto na Praça Nereu Ramos, terça-feira à tarde. Que horas? É das 15 às 17 horas. Ah, e a TV? Como é que você foi parar na TV? Você ficava sonhando em casa, assim, um dia eu quero ser apresentadora de TV? Não, né? Foi o Senhor me deu um sonho. Certa vez orando, buscando ao Senhor, né? No nosso particular ali. E o Senhor me deu um sonho que eu estava num lugar que tinha muita gente. E eu caminhava no meio daquelas pessoas, mas me chamou a atenção, porque eu estava ouvindo a minha voz. E eu, no outro, acordei e disse: meu Deus, o que é isso? E eu fui no centro aquele dia, até fazer alguns negócios, encontrei uma mulher de Deus. No meu pensamento, eu já ia ter resposta naquele dia. Que seria aquela loucura? E eu conversei com ela, simplesmente ela me disse isso: irmã, se for de Deus, vai se cumprir. Porque eu creio que ela já sabia o que era. E ela me disse: meu Deus, eu queria ouvir mais. Só isso. Quando a gente encontra um profeta de Deus, a gente acha que ele tem todas as respostas e quer saber tudo, né? Mas era o silêncio de Deus, né? Sim. E passou o tempo, quando foi em 2010, não, 2009. Eu estava lá em casa, tinha vindo de um culto um domingo, a Adriana chegou lá em casa.
Era 10 horas da noite. Adriana, filha do pastor Bispo. Do pastor Bispo. Bateu lá, irmã infância, o pai está lá em Camboriú e não pode fazer o programa, e o pai ligou para mim vir buscar a irmã. Eu fiquei desesperada. Imagina, esse é programa ao vivo, Palavra Amiga. Ao vivo, isso, né? Que tem Ao domingos vivo. à noite e meia-noite. Domingo à noite. Isso aí, Rutinha, o programa Palavra Amiga, né? E eu fiquei desesperada, não, eu estou sem oração, estou sem... O meu filho, eu louvo a Deus pelos filhos que eu tenho, né? E ele disse, Adriana, que hora tu vai vir buscar a mãe? Ela falou 11h30, mãe, dá tempo da mãe orar, mãe, e ler a Bíblia. E foi mesmo, né? Tirei o tempo de oração com o Senhor e me deleitei no Senhor. E quando a gente foi lá para o programa, o Senhor abençoou e estou até agora, né? Vai lá, a gente como pastor, com a Adriana, com o grupo que trabalham com a gente, que tive o privilégio também de conhecer vocês, né? Foi muito lá que a gente se conheceu, foi lá, né? De lá que começou o programa Transformação também. Verdade. Então, Os de Deus que são maiores que os nossos. Eu quero dizer assim para você, né? Que se você teve um sonho e se você tem uma chamada, né? E você acha que está demorando, você deleita-te no Senhor e Ele considerar o desejo do teu coração. Espera no Senhor, porque a promessa do Senhor, ela permanece. Nós devemos só caminhar debaixo da promessa do Senhor, porque o dia e a hora é dele. A senhora é uma baita mulher de Deus. Eu quero saber como é que é o dia a dia, a sua intimidade com Deus. É tão interessante esse particular, porque eu digo particular, né? Ele é muito interessante. Sabe, você está assim, fazendo algum trabalho assim, pensando em Deus, meditando em Deus e perguntando assim, o que eu devo fazer? E Ele te levar para a oração e dizer assim, mas aconteceu alguma coisa, alguém chamou, e aquilo fica, eu tenho que orar, eu tenho que orar, eu tenho que orar, eu tenho que ir para o quarto. E você, daqui a pouquinho, o Senhor dá um jeito, porque assim, é que a gente está nesse trabalho, então a gente já tem... Eu digo que agora eu já estou colhendo os frutos. Então sempre tem alguém na porta batendo, né? Pelo trabalho mesmo que a gente faz, né? Então, esse particular com o Senhor, assim, é muito lindo. Você ouve Ele falando com você? Sim, é um sentimento muito profundo. É algo do céu. A irmã me contou que tem novidades aí. O que Deus tem colocado no teu coração de novo? Nós estamos com um grupo, até a gente formou uma diretoria, porque nós estamos agora atendendo lá no Itinga, que já pertence a Araquari, né? O Centro Terapeuta Ebenezer, que é o feminino, que é um braço do pastor Bispo, né? É um centro de recuperação. Centro de recuperação. Usuários de químicos, dependentes químicos femininos. Isso, feminino, é. E nós estamos já tem 2 meses que estamos, quinta-feira à tarde, estamos fazendo um culto lá maravilhoso, com uma equipe maravilhosa também. E foi muito interessante da forma que o Senhor nos chamou para aquele trabalho, sabe? E ali no Centro de Integração Social Novo Dia, que é masculino, nós estamos indo segunda-feira de manhã, a doutora Glória já está lá às 7 da manhã, que ela dá palestra, e depois atende as pessoas, tanto os internos como da vizinhança. Isso, é muito bom isso. E quarta-feira eu e a irmã Alessandra estamos indo das 7h30 até 8h30, levando palestra para eles, do lado espiritual, né? Está sendo muito gratificante isso para nós. E segunda noite eu tenho também um culto lá no Floresta, Rua Ilhéus. Nós atendemos uma família lá, é um ponto de pregação. E o Senhor está abençoando, né? E toda segunda-feira é novidade. Então, para nós, assim, o Senhor, assim, é muito maravilhoso. Irmã, foi uma honra, uma alegria entrevistar a irmã, dá para ver Deus na sua vida. Eu imagino, assim, que os seus netos devem ter muito orgulho de serem netos da senhora, de uma mulher de Deus como você é. Que Deus te abençoe. Muito obrigada, querida. Olha só que incrível a história da irmã Infância. Alguém que ouviu a voz de Deus, seguiu o seu chamado e faz a maior diferença nessa terra. Imagine quantas vidas, as casas todas por onde ela passou, os lugares que ela visitou, quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas que estavam tristes, abatidas e através da vida dela, do amor de Deus através da vida dela, se levantaram e tiveram uma grande mudança, encontraram alegria novamente, encontraram Deus. Você também pode ser um agente de Deus nessa terra. Deixa Deus te usar. Comece a perguntar para Ele quais os planos dele para você. Se Ele colocar algo no seu coração, como
Dê um recado para tal pessoa, encoraje tal pessoa, faça um elogio para tal pessoa, compre uma caixa de leite e leve lá na casa daquela família. Não negligencie, não pense que é coisa da sua cabeça. Vai e faça, porque Deus quer te usar grandemente nessa terra e Ele vai começar com pouco, vendo se você é fiel e depois Ele vai colocando mais e mais nas suas mãos. Sejam vazios de si mesmos. Por quê? Por quê? Porque eles precisam ser cheios do Espírito Santo. Então sejam cheios do Espírito Santo. E que Deus te abençoe.